Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos continuar a trabalhar com as topologias básicas de circuitos elétricos. Na última aula nós trabalhamos com a topologia dos circuitos conectados em série e só fazendo uma breve recapitulação, nós vimos que nos circuitos em série a principal característica é o fato de que nós vamos ter a possibilidade de que a corrente desse circuito seja única ao longo de todos os elementos que o compõem, ou seja, para que exista corrente circulando ao longo de um circuito conectado em série, eu preciso que todos os dispositivos que formam esse circuito, eles permitam a passagem dessa corrente. É como se cada um desses componentes do circuito funcionasse como um conector para as etapas seguintes desse mesmo circuito. Assim, se eu tenho um único elemento impedindo a passagem de corrente elétrica ao longo de um circuito em série, nós vamos ter todo o restante do circuito sem corrente elétrica, já que nessa conexão, cada componente funciona como ponte para os demais elementos do circuito. Eu vou deixar esse vídeo mais detalhado aqui nos cards e vocês podem assistir para encontrar mais detalhes a respeito dessa conexão. Aproveitando, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que isso vai nos ajudar bastante. Nós temos aqui no simulador PEF um circuito básico composto aí por 3 lâmpadas e uma bateria que estão conectados em paralelo. Nós vamos ver agora quais são as principais características dessa conexão em paralelo. Como nós podemos observar, se eu analiso a primeira lâmpada, uma lâmpada que eu tenho 10 ohms aí de resistência interna, eu posso observar que essa lâmpada ela está conectada com o seu terminal superior ao polo positivo da bateria e no terminal inferior ao polo negativo da bateria. Entre esses pontos, nós temos apenas os condutores, que como nós estamos considerando condutores como sendo ideais, nós não vamos ter a diferença de potencial. Falando pela mesma, e nesse momento nós já podemos identificar uma primeira grande diferença entre os circuitos em paralelo e circuito em série. Eu tenho agora apenas a lâmpada 1 funcionando, enquanto as lâmpadas 2 e 3 estão apagadas. Ou seja, na conexão em paralelo, nós podemos energizar individualmente cada um dos elementos desse circuito. Quando eu analiso agora a partir da lâmpada 2, veja que ela é uma lâmpada que tem 20 ohms de resistência interna, eu observo mais uma vez que, considerando o interruptor fechado, nós vamos ter o polo superior desse circuito interligado ao terminal positivo da bateria, enquanto o terminal inferior da lâmpada ele está interligado ao polo negativo dessa bateria. Nós podemos verificar isso aí através dessa animação dos condutores que nós estamos selecionando ao longo desse circuito. Então veja que apenas condutores interligam o polo negativo até o terminal inferior da lâmpada 2. Se eu tenho a lâmpada conectada entre os mesmos pontos que a bateria, consequentemente eu vou ter a mesma diferença de potencial que essa bateria. Outra característica da conexão em paralelo que nós também vamos ver em breve. Energizando o circuito através do interruptor, nós já vemos agora as duas lâmpadas, lâmpada 1 e lâmpada 2, funcionando aí na nossa simulação. Passando para a lâmpada 3, nós podemos analisar algo muito semelhante. Considerando o interruptor fechado, nós vamos ter o terminal superior da lâmpada interligado ao polo positivo da bateria e o terminal inferior conectado ao terminal do polo negativo. Então, se eu fecho o interruptor, nós vamos ter a animação da nossa última lâmpada funcionando conforme vemos aí na animação do nosso circuito. Então, aqui no circuito em paralelo, nós observamos que nós temos essa independência em relação ao funcionamento dos 3 elementos. Então, veja que eu posso desenergizar a lâmpada 1, ficando funcionando apenas as lâmpadas 2 e 3. Posso desenergizar agora a terceira lâmpada, mantendo apenas a lâmpada 2 em funcionamento. Então, na conexão em paralelo, não há a necessidade de que todos os elementos estejam conduzindo corrente para que nós tenhamos a energização nos demais dispositivos, como é o caso do circuito em série. Retornando aqui ao funcionamento com todas as lâmpadas nesse circuito,
O que é que eu posso observar com relação à corrente elétrica, como ela se distribui ao longo desse dispositivo, ao longo desse arranjo? Eu observo que a corrente fornecida pela fonte, ela se divide nesse primeiro nó para alimentar a primeira lâmpada e uma segunda parte segue através dos condutores para alimentar a lâmpada 2 e a lâmpada 3. Entretanto, nesse segundo nó, nós vamos ter mais uma vez a divisão da corrente. Dessa vez, essa corrente vai se dividir uma parte para alimentar a própria lâmpada 2 e o restante seguirá para alimentar a lâmpada 3. Então, a corrente em um circuito em paralelo, ela vai se dividir. Logo, nós não temos aquela característica da conexão em série de que as correntes vão ser sempre iguais. Nesse caso aqui da conexão em paralelo, essas correntes serão diferentes e é isso que proporciona aquela possibilidade que nós temos da independência de operação entre esses dispositivos. Nesse circuito aqui eu estou utilizando essas três lâmpadas, em que a primeira lâmpada é uma lâmpada com resistência interna de 10 ohms, a segunda lâmpada ela possui 20 ohms de resistência interna, enquanto que a terceira lâmpada possui uma resistência de 40 ohms. O que é que isso provoca? Como cada lâmpada possui uma resistência diferente, nós podemos observar aí pela animação que o brilho de cada uma dessas lâmpadas é diferente. Por quê? Porque a potência de cada uma delas será consequentemente diferente também. Como já frisado aqui nesse vídeo, todos os elementos dessa conexão em paralelo, eles estão conectados entre os mesmos pontos que a nossa fonte de tensão de 20 volts. Como eu tenho os dispositivos conectados aos mesmos pontos, nós vamos ter que observar o mesmo valor de tensão entre eles. Então é isso que nós podemos observar realizando aí a medição dessa tensão através de um voltímetro. Veja que tanto na lâmpada 1 como na lâmpada 2 nós temos 20 volts de tensão, assim como na lâmpada 3, fechando, né, exatamente com o valor de tensão que nós temos ali na nossa bateria, 20 volts, como nós podemos observar agora. Entretanto, o que é que acontece? Essa bateria ela está fornecendo uma corrente que vai se distribuir ao longo desse circuito. Nós podemos verificar os valores dessas correntes fazendo medições aí utilizando um amperímetro. Para realizar a medição com um amperímetro, nós vamos abrir o circuito no ponto onde vamos fazer a medição. Então, estou desconectando aí esse terminal da parte inferior da primeira lâmpada, fazendo a conexão com o amperímetro, e aí veja que eu tenho uma corrente de 2 amperes circulando pela lâmpada 1. Por que 2 amperes? Porque nós temos uma tensão de 20 volts aplicada entre os terminais dessa lâmpada, como nós estamos vendo aí tanto na medição com o voltímetro como no valor da tensão, e uma resistência interna de 10 volts. Então, pela lei de Ohm, 20 dividido por 10, eu tenho uma corrente de 2 amperes. Para a segunda lâmpada, fazendo uma conexão equivalente, observando que nós temos agora uma lâmpada com resistência interna de 20 volts, de 20 ohms, nós vamos ter então uma corrente teórica de 1 ampere, exatamente o valor de corrente que está circulando aí pelo nosso amperímetro. Na última lâmpada, que é uma lâmpada que tem resistência interna de 40 ohms, nós devemos ter um valor teórico de corrente de 0,5 amperes. 20 dividido por 40, 0,5 amperes é o valor de corrente que está sendo mostrado aí no nosso amperímetro. Essas três correntes, elas vêm de um lugar único, que é a fonte de tensão do nosso circuito. Então, se eu conseguir medir a corrente fornecida por essa fonte, eu vou ter que obter um valor igual à soma dessas três correntes. Para isso, eu estou fazendo a conexão do amperímetro aí em série com a minha bateria, já que eu vou medir uma corrente elétrica, e veja que eu obtive exatamente o valor de 3,5 amperes. Por que 3,5 amperes? Porque é a soma de 2 mais 1 mais 0,5 amperes, as correntes individuais de cada uma dessas lâmpadas, como nós observamos aqui no nosso circuito. Então essas são as principais características aqui do circuito em paralelo. Agora nós vamos para a bancada analisar mais alguns detalhes na prática sobre esse circuito. Então tá aqui, gente, é o nosso circuito conectado em paralelo
composto por 3 LEDs, cada um com seu resistor limitador de corrente, que é necessário para evitar o curto-circuito na fonte. A fonte de alimentação desse circuito, eu estou utilizando uma conexão de 5 volts, disponibilizada através desses pinos, interligando o negativo da trilha de alimentação da parte superior com a trilha de alimentação da parte inferior, através desse jump aqui ao lado direito do nosso circuito. Como nós vimos lá na simulação, a desconexão de um desses LEDs, de uma dessas cargas, não impede o funcionamento das demais. Então eu posso optar por funcionar o meu circuito com qualquer arranjo que seja útil, que seja necessário em alguma aplicação. Tenho nesse momento apenas 2 lâmpadas funcionando, posso retirar a lâmpada amarela e ficamos com o funcionamento apenas da última lâmpada vermelha. Retornando os nossos LEDs aqui ao circuito, nós já podemos observar mais uma vez o correto funcionamento de cada um desses dispositivos, como nós já tínhamos visto anteriormente. Vou agora fazer as medições de tensão e corrente para que nós possamos identificar e observar aquelas características que nós vimos lá na simulação. O que nós esperamos é que a tensão da fonte, os 5 volts que alimentam esse circuito, eles sejam obtidos em cada um desses ramos e que a corrente que essa fonte fornece seja distribuída ao longo desses 3 ramos. Então vou fazer uso agora do multímetro para verificarmos essas relações. Então, iniciando aqui a nossa análise com o multímetro, nós vamos verificar agora os valores de tensão que nós temos aqui no circuito. Já podemos verificar aí 5 volts aproximadamente na fonte. E se eu faço a medição da tensão em cada um dos ramos, eu obtenho mais uma vez esse mesmo valor de tensão, como já era previsto, uma vez que esse circuito, todos os elementos estão conectados em paralelo. Então nós mantivemos o valor de tensão aplicado lá pela fonte aos 3 ramos aqui do nosso circuito. Observe que isso se mantém, inclusive, se eu retiro um dos elementos aqui do nosso circuito. Nós continuamos tendo o mesmo valor de tensão aplicado aos demais elementos que permaneceram conectados nesse circuito. Retornando aqui o nosso LED amarelo, nós podemos agora fazer a medição das correntes para verificarmos a distribuição dessa corrente ao longo desse circuito. Então, mudando aqui as escalas e a ponteira, nós já temos agora o nosso multímetro preparado para realizar a medição de corrente, e vou realizar a medição dessas correntes abrindo o circuito em alguns pontos. Então eu posso abrir o circuito em primeiro lugar aqui através desse jump roxo, violeta, né, como queira, que nós temos interligando o primeiro LED vermelho. Então, abrindo o circuito nesse ponto, nós temos a desenergização momentânea do LED vermelho e nós vamos reenergizar esse LED através do multímetro. Então, fazendo a medição, nós temos aí um valor de corrente de 8,8 mA para esse dispositivo. Retorno o meu jump, retorno o funcionamento normal do circuito e vou repetir essa operação para os demais LEDs, para as demais cargas do meu circuito. Então, no LED amarelo, nós temos uma corrente aí de aproximadamente 9,2 mA. Retornando o jump e fazendo a medição agora do último LED vermelho, o que nós vamos ter é uma corrente de 8,9 mA aproximadamente, praticamente igual à corrente do nosso primeiro LED vermelho.
Se eu retorno agora esse último jump, eu posso fazer a medição do valor da corrente total desse circuito. Como eu vou fazer isso? Para facilitar a minha operação, eu vou abrir o circuito nesse ponto, na interligação do seu negativo, e vou fazer essa conexão através dos meus jumps aqui do multímetro. Então, fazendo a conexão, veja que os LEDs permaneceram ligados, já era previsto, e eu tenho uma corrente de 28,4 mA aproximadamente. O valor negativo é apenas porque eu estou conectado com as ponteiras na polaridade invertida. Então, se eu faço a soma daquelas três correntes que nós acabamos de medir, nós vamos ter um valor muito próximo a esse 28,4 mA que nós estamos vendo aqui na tela do nosso multímetro. Por quê? Porque a corrente da fonte, na conexão nos circuitos em paralelo, essa corrente da fonte ela se divide e se distribui ao longo de todos os dispositivos do circuito. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que nós estamos trazendo um conteúdo bem bacana para vocês. Valeu e até a nossa próxima aula.